Olá, olá estudantes. Aqui eu sou o professor de Química Antônio Sorrentino. A gente vai começar a nossa aula introdutória de Química nesse primeiro momento. Vai ser uma aula só para Química, para o ciclo 5 e o ciclo 6, né? Como é a aula introdutória, nós vamos fazer uma aula, vai ter alguns exemplos hoje e vamos deixar alguns exercícios para a próxima aula, tá? Então vamos começar na introdução da Química. Para a gente aprender Química, para a gente começar o estudo da Química, a gente tem que saber o que é química, né? Como estudar química, por que estudar química, qual é a definição dessa ciência, né? Sabemos que a química está em tudo que nós vivemos, no que a gente veste, no que a gente bebe, nos nossos carros, nas nossas vidas, nas nossas sensações. Então vamos para a definição. Deixa eu, deixa eu aqui. Então vamos lá. Química. Química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações e energias envolvidas. Então, se eu quero saber o que é química, eu tenho que saber definir o que é matéria, tá? Saber as transformações dessa matéria. Deixa eu melhorar aqui meu, meu, meu aqui. Saber as transformações dessa matéria. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que o negócio tá feio aqui. Deixa eu ver se eu lembro que. Pronto. Saber nossas transformações, né? Nossas matérias. Definir matéria e definir as energias envolvidas nessa matéria. Então, não adianta só eu estudar a matéria, o que é água. Tem que saber como transformar essa água. Transformar em quê? Transformar em outras substâncias químicas, né? Tem que saber qual é a energia envolvida nessa transformação e que tipo de matéria a gente está estudando. Né? Isso aí é importante para a gente entender o que é química. Então, ó, a gente primeiro vai saber conceituar o que é matéria. O que é que vai ser matéria? Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Deixa eu ajeitar aqui que eu esqueci de colocar aqui, tá? Possui massa e ocupa lugar no espaço. Cara, então, eu possuo massa, então sou matéria. Né? Eu possuo lugar no espaço, então sou matéria. Né? Se eu possuo lugar no espaço, eu tenho um determinado volume. Então, eu estou dizendo que matéria também tem seu volume. Né? Então, você que está me escutando, ocupa lugar no espaço? Matéria. Então, o que é que vem a ser matéria? O ar é matéria. A, a luz não é matéria, que não tem massa nem ocupa lugar no espaço. Né? Então, o ar é matéria? É. Se você pegar uma bola cheia, pesar, colocar na balança uma bola vazia e depois colocar ar nessa bola, você vai ver que tem uma diferença de massa. Se ela tem uma diferença de massa, o que está dentro, que é o ar, pesa. Então, se ela pesa, se ela possui massa, ela passa a ser também matéria, ok? Então, vamos para a classificação dessa matéria. Matéria, tanto corpo como objeto, é matéria. Só que, por definição, o corpo é uma porção limitada da matéria, né? E o objeto é matéria com uma função específica. Então vamos pensar aqui, vamos pensar na matéria, vidro. Vidro é a matéria-prima, certo? Então aqui, vidro é matéria. O copo que tem uma função, que você vai beber água, isso aqui é um objeto, ela tem uma função. Se esse copo quebrar e virar cacos de vidro, virar uma porção dessa matéria, uma porção, aí passa a ser um corpo. Então vamos dar outro exemplo. Barro, argila. Argila é uma matéria. O cinzeiro, que é o filtro de barro, é um objeto. Cacos daquela telha, que é um corpo. Tranquilo? Beleza? Então, ó, vamos fazer algumas questões que é para você definir o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto, né? Então, pedaço de madeira, pedaços, né? Então, porção limitada. Então, isso aqui vai ser um corpo. Deixa eu mudar de cor aqui. Deixa eu botar aqui o roxinho. Argila. Argila é a matéria-prima, né? O que é feito isso aí. Então, ela é matéria. Cadeira tem uma função. Objeto. Plástico, eu não estou dizendo plástico no geral, não estou dizendo aqui um recipiente de plástico, um copo de plástico, estou falando um plástico. Então a matéria é uma matéria. Desse plástico eu posso fazer várias coisas. Então isso aqui é matéria. Panela já é um objeto. Alumínio. Alumínio eu posso fazer o portão de alumínio, mas veja, eu estou falando da matéria-prima em si.
Então aqui é matéria. Se eu dissesse portão de alumínio, objeto. Tijolo. Tijolo tem uma função? Tijolo tem uma finalidade? Tem. Então é um objeto. Areia, matéria. Água, matéria. Mesa. Mesa tem uma função específica? Tem. Objeto. Caco de vidro. A gente viu lá no exemplo, né? Corpo. Vidro, matéria. Copo. Copo tem uma função definida? Tem. Objeto. Telha tem uma função definida? Tem, né? Então é objeto. Cinzeiro. Bota cinza lá de cigarro. Também tem uma função. Objeto. Granito. Eu não estou falando assim uma bancada de granito, estou falando granito, uma pedra, a matéria. Se tivesse essa pia de granito, uma bancada de granito, eu estava dando uma função para aquilo ali. Mas como eu falo granito, no geral, esse granito aqui, deixa eu, o que eu escrevi aqui sem querer. Esse granito aqui vai ser uma matéria, sabe? Barra de ouro. Barra é um pedaço, né? É uma porção limitada da matéria, que é o ouro. Então, isso aqui é um corpo. Faca é um objeto. Oxigênio é matéria. Petróleo é matéria. Petróleo aqui é uma mistura de hidrocarbonetos, então é matéria. Hidrogênio também é. Opa! Hidrogênio também é matéria. Deu para entender essa diferença do que é matéria, corpo, objeto? É sutil, mas é tranquilo, tá? Então a gente viu aí a matéria em si. Eu tenho a matéria, eu tenho estados físicos da matéria, que são as fases de agregação dessa matéria, que todo mundo aqui já sabe o que é, né? Já passou por isso, que está no nosso cotidiano. São estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso. Então, os sólidos são partículas muito próximas. Então, ela tem, muito unidas entre si, que tem baixa energia cinética, porque ela não se movimenta e tem alta organização. Como é que fica o sólido? Tá vendo? Ela não tem muito por onde se movimentar, tá? Ela não tem por onde se movimentar. Por isso que ele quebra, por isso que ele é rígido, por isso que a gente pode dizer que ele tem forma e volume definido. Certo? Por isso que a gente tem forma e volume, porque ele está estático. Ele pouco se movimenta, pouco vibra. Então, qualquer força que você faz, ele quebra. E eu tenho um primeiro estado aqui que é sólido, o outro é líquido. O líquido tem partículas menos próximas umas das outras. A energia cinética já é maior e ela já tem uma certa desorganização. Vê que ela já vai, se ela aumenta a sua energia cinética, ela aumenta a sua desorganização e ela afasta as partículas mais umas das outras, tá? Você vê que a diferença do sólido, ela já tem aqui, ela está mais afastada, tá? Então ela pode se aproximar um pouquinho, por isso que ela tem forma indefinida, porque ela tem alguns espaços, então a gente consegue aproximar, porém ela tem volume. Opa! Oh, Jesus, tem que praticar mais isso aqui. Ela tem volume. Cadê? Definido. Tranquilo? Vê só, sólido, partículas bem organizadas, baixa energia cinética, então elas se movimentam, tá? Então elas são bem organizadas. Quando eu aumento a minha temperatura, que vai aumentando sua energia cinética, as partículas vai ficando menos próximas, um pouco mais afastadas, e ocorre uma certa desorganização. Quando eu aumento mais ainda a minha temperatura, o que é que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda a energia cinética, aumentar mais ainda a organização e se afastar mais ainda as partículas. Isso significa que a gente entra no seu estado gasoso. Opa, cadê? O seu estado gasoso. Partículas muito distantes entre si, entre elas, alta energia cinética e alta desorganização. Isso faz com que esse estado, tá vendo? Ela tenha uma propriedade de compressão e expansão, porque ela tem
as moléculas muito afastadas entre elas, fazendo com que ela tenha forma indefinida e volume também indefinido. Certo? Como eu tenho um espaço muito grande entre elas, eu posso aqui me aproximar. Então, quando eu me aproximo, eu aumento, ela vai se comprimir, aumenta a minha pressão. Quando eu expando, então o estado gasoso tem essa propriedade da expansão e da compressão, né? Isso aqui é uma coisa que todos nós sabemos, isso aí, que é uma coisa prática, a gente não consegue associar, ou a gente não está lembrado de associar isso aqui no nosso dia a dia. A ciência que acontece no nosso dia a dia. Se a gente encher uma bexiga com, com sopro e colocar ela na geladeira, você vê que ela vai diminuir o teu volume. Por que vai diminuir o teu volume? Porque a temperatura diminui. Se a temperatura diminui, essa energia cinética aqui diminui e essas moléculas se aproximam mais. Se ela se aproxima mais, o volume dela diminui. Professor, e por que aqui não diminui? Porque esse volume aqui, ó, que é esse vidro, ele é indeformável. Ela é indeformável. Então o volume não consegue diminuir. Porém, se eu aumentar, se eu colocar um foguinho aqui, deixa eu botar aqui até em vermelho, pai. Se eu colocar um foguinho aqui ó, e aumentar essa minha temperatura, essas moléculas vão se agitar tanto que ela vai aumentar a pressão capaz desse vidro não aguentar e quebrar e estourar. Tranquilo? Porque as moléculas vão ficar em constante movimento, querendo sair, a pressão bate nas paredes, ela vai chegar a um ponto que ela pode estourar, pode quebrar. Tranquilo? Então, galerinha, hoje aqui a gente só teve uma aula introdutória dos seus estados físicos, para não estar muito cansativo, né? Depois eu vou postar aqui alguns outros exercícios, falar mais sobre a temperatura disso aqui, que é a temperatura de fusão. Todo estado físico, só dando spoiler, todo estado físico, quando ela transforma do sólido, ó, quando ela transforma do sólido para o líquido, para o gasoso, a gente viu que tem que ter uma temperatura, e essa temperatura a gente vai chamar de temperatura de fusão, que ó, vapor, e aqui a gente vai chamar de temperatura de ebulição. Que quando ocorre essa mudança, é aquele outro ponto que a gente vai estudar da matéria, né? Ver que a gente estudou a matéria, a gente viu quais são essas matérias, quais são os estados dessa matéria, e para a gente fazer mesmo química, a gente também tem que entender que transformação é essa, tá? E depois a gente vai ver que energia envolvida é essa, tá? Lembrar que a química é quando eu transformo. Quando eu transformo. Então, só o ato de eu pegar a água líquida e transformar em água vapor, eu não transformei a minha matéria. Eu mudei o estado físico da matéria, tá? Eu não transformei. A gente ainda não chegou a fazer a química de fato, né? Eu só consigo fazer química se eu pegar aqui, ó, essa água, aplicar uma eletrólise nela e nessa eu transformar em gás hidrogênio e gás oxigênio, que aqui a gente pode até trabalhar isso com combustível, né? Uma fonte alternativa de energia renovável, verde, sem poluição, que também é outro ramo da química que a gente também vai ver nas nossas aulas através de texto, através de exercício. A gente vai colocar aí para vocês também no material para uma leitura do nosso cotidiano, de radiação, de tratamento da água, tratamento de esgoto, de consciência ambiental da química. Tranquilo? Galerinha, bom demais estar com vocês aqui. Depois a gente posta aí algum link aí, tá? Vamos devagarinho e sempre. Um abraço a todos e até a próxima. Deixa eu parar aqui a gravação.